Tite, aqui no fundo, do seu lado direito, Monique Danello, do Esporte Interativo. Nessa ausência do Neymar, que tipo de testes você gostaria de fazer na seleção em relação ao esquema, mudança de jogadores que já estão na equipe titular, ou até aproveitar também o bom momento de outros atletas, como é o caso do William, que vive uma grande fase? Que tipo de testes você quer aproveitar para fazer, já que você não tem o Neymar nesses 2 amistosos? Eu me permito colocar oportunidade ao invés de teste. Teste, assim, tem uma conotação um pouquinho de fica testando, que são atletas de alto nível, jogando muito nos seus clubes e respondendo, Monique, mantendo uma estrutura da equipe, procurando fazer com que as funções que eles exercem nos seus clubes, elas sejam exercidas dentro da seleção. Por exemplo, eu estive acompanhando e o Douglas Costa jogou muito. Lado esquerdo ou lado direito, para mim, ele acontece da mesma forma, jogou do lado direito no jogo contra o Tottenham, agora pode jogar do lado esquerdo, que é onde ele teve o seu maior momento dentro do Bayern com o Guardiola, foi jogando dessa forma, um externo aberto em função parecida com a do Neymar, sendo esse penúltimo atacante. Então, nós criamos possibilidades, há essa possibilidade do Coutinho vir para dentro, o aproveitamento do William, assistindo o jogo também do William. O William está num grande momento, conversei com ele particularmente também, colocando e reiterando essa condição para que os atletas estejam na sua melhor condição, né? Oportunidades e alguma variação, mas mantendo uma coerência, né, em cima daquilo que eles vêm desenvolvendo nos seus clubes. Tite, bom dia. Sérgio Guimarães, bom dia a todos presentes. Há pouco tu chegastes a dizer sobre o Jeromel. E, pela leitura, a gente entende que o Jeromel está no páreo. O Jeromel está correndo atrás de uma convocação e essa convocação chega agora para uma qualificação. Você chegou a conversar com a diretoria do Grêmio, porque o Jeromel, com esta convocação, ele fica fora do outro Grenal, e caso o Grêmio chegue também à condição mais importante do Campeonato Gaúcho, ele estará fora. Chegasse a conversar com alguém lá do Grêmio, presidente Romildo Bolzão, alguém da diretoria, para que essa convocação fosse qualificada? Obrigado. Não, eu não posso, por uma questão ética, por uma questão moral, por uma questão de conduta, por uma questão democrática, de transparência, nem eu nem a direção toda tem pode privilegiar, pode buscar dessa forma. Nós temos que nos ater ao lado técnico, específico, naquilo que a gente entende ser importante, naquilo que entende ser de merecimento. Nós estávamos monitorando também e acompanhando, eu assisti os treinamentos, assim como toda a comissão técnica, ela tem se pulverizado em diferentes locais, assistindo diferentes jogos, diferentes atletas, para não ficar sempre com enxergando a mesma forma, assistindo jogos. Fomos recebidos quando estávamos no Botafogo com o Antônio Lopes, com o Jair, para acompanhamento dos atletas. Então, a gente procura, dentro daqueles profissionais que nos abrem, nos permitem, isso, uma aproximação maior para que a gente possa desenvolver. Mas seria antiético, não seria transparente direção ou nós, profissionais, seguirmos e não deixar de olhar o lado técnico. O lado técnico é que determina. A partir daí, a posição é de cada clube, mas merece o Jeromel, a grande Libertadores, o grande Mundial que teve. Então, o credencia o Grêmio, a trajetória que teve. Eu volto a dizer, ele, Luan, Arthur, que a gente estava esperando bastante que ele pudesse, vendo o imbróglio todo que aconteceu, o não treinamento, 3 meses parado, o Grui, que já foi convocado. Todos esses atletas, eles estão perfeitamente dentro do rol nosso de acompanhamento. Mas seria injusto com ele, particularmente, se eu não o convocasse. Não ia me sentir em paz. Tite, Karen Duarte, aqui do Sport TV da TV Globo. Você já falou das oportunidades, né, que ainda podem surgir para outros jogadores. Eu queria que você explicasse a situação inversa. O que pode fazer um jogador que está sendo convocado agora não está na lista final da Copa do Mundo? Jogar menos no seu clube, porque é lá que ele determina a sua convocação. Ele tem que arrebentar no seu clube. Ele tem que ter números, mas os números representativos de performance, de gol, de assistência, por exemplo, né? De competitividade, de personalidade, não sentir, porque estar com o técnico da seleção brasileira ou ser um atleta da seleção brasileira, ele te faz com que emocionalmente tu seja um cara que tem que ser muito bem preparado, as pressões elas se multiplicam. Não joga bem no seu clube e vai estar fora da seleção. Tite, sua frente aqui. Bom dia, Rodrigo Viga, da
agência Reuters e da Rádio Jovem Pan de São Paulo. Primeiro sobre o William José. A gente não pode negar que a gente que acompanha o futebol vê que ele está jogando bem, mas não deixa de ser uma, talvez, surpresa ou um nome diferente do que vinha você trazendo. No passado recente, você tinha o Diego Souza, fez algumas outras observações. O famoso homem de referência diária é um homem que você ainda está buscando para ter uma alternativa, uma opção de jogo. E outra questão diz respeito à Alemanha. Mais um Brasil e Alemanha pela frente, mais um Brasil e Alemanha sem o Neymar. O que você acha que esse jogo pode ser importante, decisivo ou até preocupante antes de uma Copa do Mundo, visto que tudo que ficou no passado vai ser trazido à tona novamente? Obrigado. Rodrigo, concordo contigo na observação inicial que tu fizeste. A pergunta é exatamente esse o objetivo. Nós termos opções de jogadores com características diferentes, de ter um pivô, apesar dele ser um jogador móvel, 1,89 m, mas ele tem muita boa mobilidade também. É um jogador que ataca espaço, mas com uma presença de área, cabeceia muito, que evoluiu muito, né? Que teve um acompanhamento dos últimos jogos e de treinamentos do Silvinho, com números em campeonatos importantes, e que empresta essa possibilidade, assim como o Jô passa a ser desses dois jogadores com essa característica de pivô, ou algum outro que possa aqui no Brasil se virar a chancelar com essa jogador com essa característica, para ter uma possibilidade, né, diferente de convocação de um atleta que te permita um acréscimo. Em relação à Alemanha, precisa sim, vai aflorar todas essas situações, que elas são emocionais, mas que elas são verdades, e que a gente tem que trabalhar em cima da verdade. Aí cria uma forma. O que nós queremos nesse jogo? Uma preparação. Nós estamos nos preparando para a Copa. Então nós queremos nível de enfrentamento alto. Nós vamos pegar a Rússia antes disso, o país sede. A gente sabe o quanto esse componente ele traz de importância. Nós queremos o último campeão, foi dentro da nossa casa. Nós queremos um enfrentamento. Nós queremos nos preparar para estar bem na Copa do Mundo. Esse é o nosso objetivo. Tite, Pedro Ivo do UOL aqui, tudo bem? Bom dia. Eu respeito a sua decisão de não querer comentar o assunto da Carta das 20 federações, a questão política especificamente que rolou anteriormente. Mas logo no início, o Edu nos anuncia que o Francisco Noveleto vai ser o chefe de delegação de uma viagem, vai conviver diretamente com vocês. E o Noveleto, que alguns anos atrás era oposição ao atual grupo de comando da CBF, hoje se aliou à situação, então acaba sendo um componente político também presente no dia a dia de vocês. Vocês que aqui trabalhando estão sempre isolados daquele ambiente político, dos bastidores, nessa viagem acabam estando juntos ali com o Noveleto. Queria saber se você pudesse detalhar como é que chega essa ordem para vocês, que fulano de tal, presidente tal vai ser o chefe de delegação, e como é que é conviver com isso, sabendo que é uma indicação política, penso eu que não é uma decisão sua nem do Edu. Não é porque não é a nossa alçada, e que bom que seja assim, Pedro. E ao contrário, a gente fica num departamento, e agora nós nos reunimos lá em cima, porque eu passei toda a lista de convocação a toda a direção antes, ao presidente. Então, nós continuamos exatamente da forma com que lealmente a gente trabalhou, ou colocou que seria assim o trabalho. Então, nós não ficamos alijados da situação da... Não, há sim um respeito, assim uma ordem de hierarquia, e há também a nossa autonomia em cima do nosso trabalho. É assim que se fazem as coisas. É assim que nós seguimos. E essa diretriz do convívio, do trabalho e das outros profissionais que vão estar, eles seguem essa mesma linha. Vai ser o Noveleto? Vai ser o Noveleto, então que o seja. Em outros momentos foi o presidente do Palmeiras, outros momentos foi... E assim vai. Normal. Igual foi na primeira vez quando a gente chegou aqui. Tite, bom dia, Igor Siqueira do Globo. Queria tirar uma dúvida com você por conta mas também, Ivo, desculpa, mas também, Ivo, eu fico assim, pô, tem tanta coisa legal para a gente falar de seleção, de preparação num momento importante, que talvez, não sei, é minha opinião, não é o fórum aqui para a gente seguir. Mas vai lá. Só retomando, você usou frequentemente nas entrevistas recentes o termo ritmista, e até está começando a virar, entre aspas, modinha nos debates sobre quem vai ser o ritmista e tal. Você inclui o Talisca nessa lista de ritmistas?
Quem seria esse ritmista da lista, caso não seja o Talisca? E se, só para voltar à questão do William José, não ter esse 9 mais forte, robusto na seleção, você considera isso ou vai ser um pré-requisito para a lista final, você ter uma figura com esse porte físico, essa característica de jogo? Não sei, nessa segunda resposta, não sei, mas vai me oportunizar eu ter um jogador com essas características diferentes para alguma possibilidade que esteja, e a pergunta ela tem um componente tático, e eu vou te responder taticamente. Se daqui a pouco tu pega uma linha de 5 montada, com uma linha de 4 na frente montada, em alguns momentos, ou 3 foi contra a Inglaterra, se tu fizer um balanço dessa bola, tu vai conseguir infiltrar pelo lado para gerar cruzamentos. Em gerando cruzamentos, tu precisa ter afora um atacante, um outro grande cabeceador, um de imposição. Criar-se essa possibilidade é um dos objetivos também desses nomes, do William, ou do Jô, ou de um outro pivô que possa, no futebol brasileiro, estar num grande momento e ser convocado. A primeira parte eu vou traduzir aquilo que eu coloquei alguns sinônimos de ritmista. Ele é armador, ele é meio armador, ele é construtor, ele é bom passador, ele é assistente, aí usa o adjetivo que quiser. Quem tem essas características, mesmo jogando como primeiro, o Fernandinho tem, o Renato Augusto tem, o Felipe Coutinho tem, o William menos, mas tem. Arthur tem. O Fred, que ele não é o tanto, mas tem boa qualidade de passe, um passe vertical. Rodriguinho tem, Diego tem, Lucas Lima tem. Juliano tem. Um jogador com essa que seja dinâmico, guardando as devidas proporções. Um é mais visionário, encontra a linha de passe onde ninguém vê, uns mais, uns menos. Mas são esses jogadores que compõem o meio-campo que têm essa virtude. Ô Titi, aqui no fundão, isso, Rádio Vale FM e Rádio Assunção Fortaleza, representando o estado do Ceará aqui. Eu sei que você é ético pra caramba, agora eu queria que você falasse, independente do pé do Neymar, da contusão do Neymar, quais são hoje, a preço de hoje, as seleções favoritas, além do Brasil, a ganhar a Copa da Rússia, na tua opinião, já que você assiste e é muito atualizado com o futebol mundial? Alemanha, Espanha, França, Brasil. Para mim, eles estão num nível apresentando o futebol no momento, teoricamente, nesse plano um pouquinho superior às demais seleções. Portugal, Argentina por ter o melhor do mundo e Bélgica por ter um número de atletas em alto nível, com uma qualidade técnica muito grande. Eu acho que passa por aí as grandes seleções que, teoricamente, sem abrir mão de surpresa, aí quando tu vê Croácia, que tem Modric, que tem Rakitic, que tem Mandzukic, Kovacevic começa... Então, tem potencial de crescimento. Mas, inicialmente, essas seleções que eu falei. Tite, bom dia. Eric Faria, TV Globo, Sport TV aqui. Tudo bem? Tite, você falou do nível de enfrentamento desses amistosos, Rússia e Alemanha, que você queria amistosos desse porte, até para ver a preparação da seleção. O resultado ele vai ser muito levado em conta nesses dois jogos? Antes o desempenho. Todo o grande profissional, ele necessita ter capacidade de avaliar o processo. Se ele não avaliar o processo, ele se perde. Claro, o objetivo é, sim, o resultado final. O objetivo, sim, é vencer. Porém, o segredo está na análise e na avaliação do processo. Se a equipe jogar bem, se a equipe manter um nível alto, se ela se manter concentrada, se ela administrar essas expectativas todas, essas perguntas todas que vai do passado, de que foi e que vai jogar, que ela tenha essa maturidade, isso é grande. Se ela tiver um grande futebol, isso é bom. Isso é uma boa preparação. Se tiver um resultado bom,
mas não tiver desempenho, isso não gera confiança. E atleta não se engana. Ao invés de vocês, talvez vocês possam pensar, o atleta não se engana. Ele sabe quando ele achou o resultado. Ele sabe avaliar quando ele produziu bem. Ele sabe avaliar quando a equipe jogou bem, quando ela é consistente. Ele tem essa capacidade de análise. Às vezes ele não tem, quando vocês fazem a pergunta, Eric, a capacidade de falar ou de externar o seu sentimento. Mas a gente que vive o dia a dia, ele sente. Jogar bem é fundamental. Inclusive num jogo desse tamanho, com toda essa expectativa voltada. Tite, aqui no meio, aqui, ó. Thiago Rabelo, Rádio Sagres 730 de Goiânia. O Neymar está lesionado. O Coutinho está fora da Liga dos Campeões, em processo de adaptação ao futebol espanhol. O Gabriel Jesus estava no banco, se lesionou, agora retorna. Essa falta de protagonismo do seu trio de frente te incomoda para a Copa do Mundo? Lembrando que estamos há 3 meses do Mundial. E uma bem rapidinha, quem não foi convocado por você nesses 17 jogos, que agora vão ser 19, está fora da Copa do Mundo? Sem chance de aparecer alguma surpresa? Esses 17 jogos não foi convocado, está fora, não descarta, cara. Não descarta. Não. Eu não posso. Claro que agora, na medida que o tempo vai passando, fica mais difícil. Sim. Mas não descarte, não dá para bater. Vamos olhar para o outro lado. O William voltou a jogar muito. Douglas voltou a jogar em alto nível. Firmino está jogando muito. E uma equipe ela é forte justamente por essas opções e por essa concorrência que tem. Isso, essa capacidade, inclusive, dela assumir uma postura forte sem o seu maior jogador. Né? Eu digo assim que é meio desumano. A primeira entrevista que eu dei na Olímpica, eu digo que é desumano botar nas costas do Neymar toda a responsabilidade, que a equipe vai bem, pô, ele é o cara. Aí perdeu, aí coloca o cara como responsável. Não. Vamos pegar cada um de nós a nossa parcela de responsabilidade. Então, Douglas vai ter que jogar muito. Firmino é a sua vez. William é a sua vez. Talisca, vai. Juliano, vai. Vamos assumir cada um a nossa parte. Titi, Leonardo Baran, você mais lamenta ou você mais comemora o fato de ainda ter que fazer observações na tua última convocação antes da lista final? E ainda em cima disso, se você tivesse no ciclo completo de 4 anos, você acha que teria mais do que 15 ou 16 jogadores já certos para a Copa? Leonardo, eu comemoro. A primeira parte da pergunta eu comemoro. Eu gostaria, eu quero oportunizar, eu quero valorizar o maior tempo possível. Eu sei que a gente está na expectativa da Copa. É só olhar, que tem assim nos números. Faltam não sei quantos dias. Tu olha assim, faltam tantos dias. Tá? A gente sabe, gera essa expectativa, mas eu quero enriquecer o meu hoje. Eu quero me oportunizar para quando chegar na situação final, sei que não vou agradar a todos, mas vai ter uma linha de raciocínio para... E daqui a pouco eu até vou convocar algum atleta que não mereça, mas seja uma função que entendo num campeonato de 7 jogos, no máximo, no mínimo de 3, possa ser importante. E até cometer uma justiça. Pô, se precisasse entender que precisava de um pivô, de um jogador de área, mas o cara não está bem, mas eu quero trabalhar ele. Vai convocar, porque a equipe precisa, a seleção precisa. Tem essa. Então, comemoro sim esse tempo, quero ser o mais rico possível nessa possibilidade de análise, de avaliação. A outra eu esqueci. Se tivesse no ciclo de 4 anos, teria mais jogadores certos na Copa? Não sei se teria mais jogadores certos, mas eu teria oportunizado mais atletas do que tive. As 3 últimas, gente. Losetti, por favor. Bom dia, Tite, aqui no meio. Alexandre Losetti, do Globoesporte.com. Você sempre ressalta a importância dos jogadores estarem bem claro nos clubes para poderem ser convocados, mas eu imagino que, certamente, o período que eles passam com você na seleção também é rico para o seu conhecimento de cada um. São sempre esses ciclos de 10 dias, né, até a Copa do Mundo. Nesses 10 dias, o que você pretende tirar
desses, principalmente que você ainda não conhece pessoalmente ou conhece pouco, que estiveram um pouco com você, você pretende dar tempo de jogo a eles, William José, Talisca, Jeromel, ou o treino pode te esclarecer essas dúvidas se vai um ou vai outro na lista final? Alexandre, não é só o jogo que ele te dá, o dia a dia te dá, o treinamento te dá, a naturalidade do atleta, aquilo que o sentimento de um pouquinho da experiência, do tempo nos permite, como ficar no banco, ele te dá a expectativa, ela te dá, ela te municia, o treinamento específico, ele te dá. Eu dei um exemplo da capitania do Coutinho uma vez, porque teve uma dividida forte com o Davi Luiz, e ele ficou quieto, e na sequência ele, bem menor que o Davi, foi e dividiu forte na sequência. Então, essa competitividade que tu tem que exercer, exerce no teu clube, essa naturalidade que possa ter dentro da seleção. Às vezes convoca um atleta que não está no melhor da sua condição no seu clube, mas que eu possa projetar ele para a seleção brasileira. Por exemplo, o William José ficou parado em torno de 10 dias, 12 dias, é isso? Porém, ele vinha bem antes. O Silvinho estava com a passagem marcada para acompanhar o jogo. Ele lá fora, eu digo, o Silvio não vai no treinamento e vai no próximo jogo. Porém, a característica e a sua sequência é muito boa. Então, daqui a pouco, você vai, mas um atleta parado, tu convocou. E talvez não até merecesse, mas a necessidade, o que ele fez no passado e o seu momento ele retomar e o seu jogo foi bom, trazê-lo. Para que eu possa ter essa condição no treinamento específico, de observar. Ou aqueles que, infelizmente, coloca a seleção e ele é muito sutil, daqui a pouco tu não é o mesmo que tu é no clube. Existe? Existe. Raíza Simplício aqui, Tite. Tudo bem? Bom dia. Tite, você sempre diz, e repetiu hoje, que os jogadores têm que jogar muito bem nos seus clubes, né? Aproveitar essa oportunidade, que é o que te chama a atenção. E hoje a ressalva dessas injustiças que eu cometo em cima da necessidade da seleção. Exatamente. Então, a gente tem muitos jogadores hoje, ainda bem, a gente tem muitos brasileiros muito bem nos seus clubes, né? Qual é o teu segundo critério para escolher, de repente, entre dois jogadores? Por exemplo, o Jonas, no ataque, está jogando muito com a camisa do Benfica e ainda não ganhou uma oportunidade. Se eu tivesse mais tempo, ela está linkada a outra pergunta, eu teria dado oportunidades a uma série de outros jogadores. Não sei se teria um número certo, mais fixo, mas teria tido mais oportunidades. A Liga Espanhola, as duas grandes temporadas do William José, o seu crescimento, o seu momento técnico o determinaram. Mas, às vezes, é uma diferença muito, muito tênue que eu acabo definindo. E vou ter sempre aquele respeito de dizer assim, poxa, mas vão questionar. Para cada um que eu escolher, vai ter outros que poderiam ter tido oportunidade, como é o caso do Jonas. Tite, bom dia. Herbert Henrique, TV Cidade Verde, afiliada do SBT. Quer dizer, a gente tem mais uma convocação, que é a convocação final em maio. Mas a convocação de hoje, os atletas de hoje que você convocou, você consideraria esse grupo de hoje capaz de ganhar uma Copa do Mundo? Posso te responder isso no momento que nós, na pré-jogo, porque eu vou ter um tempo maior, e o objetivo é de estar fortalecido, é estar forte para o primeiro jogo e ele crescer dentro da competição. Né? Hoje, qualquer situação que ela coloca, ela é de ufanismo, ela está, não, nós estamos apresentando um grande futebol, a gente precisa confirmar com diferentes situações, por exemplo, agora sentar o Neymar, com variação tática, com um nível de preparação, com controle de minutagem, com o atleta sadio, né? Bem, para que a gente possa... A carga de trabalho que a gente desenvolver até o início dos jogos ser bem administrada para não estourar o atleta, porque alguns vão vir com final de temporada. Controlar todas essas variáveis e crescer dentro da competição. Aí ela vai se mostrar forte. Nós estamos fortes e queremos evoluir em relação a isso. Ok, gente, obrigado. Professor, Matheus, Edu, Fábio. Agora a gente atende a imprensa que não... Está encerrada a entrevista coletiva.